Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de comandos elétricos. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre motor de indução monofásico e trifásico, beleza? Então, nesses carinhas aqui, que são as estrelas de comandos elétricos, né? Tudo em comandos elétricos gira em torno do nosso motor, seja para acioná-lo, para controlá-lo ou para protegê-lo. Então, nós vamos aprender a ler a placa de identificação desses carinhas, né? Saber os dados que existem nessas placas, que são de suma importância para você profissional, beleza? Então, vem para a tela do meu computador. Bom pessoal, agora aqui na tela do nosso computador vamos aprender um pouco aí sobre motor de indução trifásico e monofásico, ok? Como sabemos, existe uma grande variedade aí de motores elétricos. Aí, exemplos que nós temos aí são os motores de corrente contínua, né? O motor CC, conhecido como motor CC. Os motores de passo, suas aplicações ainda são um pouco restritas, né? Dentro da indústria, principalmente quando envolve posicionamento, assim como também os servomotores. Não é o foco do nosso conteúdo agora, estamos falando mais focado em comandos elétricos. E temos o motor de corrente alternada, que esse sim é o nosso foco aqui do nosso conteúdo. Os motores trifásicos, né, dos de corrente alternada, o mais usual, o mais encontrado, né, e utilizado é o motor assíncrono ou motor de indução. Sendo assim, esse tipo de motor será o único abordado neste estudo. Beleza? Até por ser, como diz o texto do nosso conteúdo, é o mais usado na indústria. E o nosso foco é trazer você realmente para um ambiente onde a gente possa se situar dentro da indústria, na prestação de serviço também. Todo motor, galera, já iniciando agora a parte de identificação dos motores através do seu, vamos dizer assim, o seu registro, né? Todo motor ele possui de fábrica uma placa, né, que chamamos de placa de identificação. Nesta placa vai conter todas as informações necessárias para a manutenção e aplicação deste motor. Como vemos aí, né, todos os motores possuem uma placa de identificação que contém as características nominais da máquina e etc. Os motores são fabricados em conformidade a normas brasileiras, né? Então vamos aí interpretar cada partezinha dessa aqui da placa de identificação, que modéstia à parte falando, é uma deficiência muito grande dos profissionais não entender o conteúdo dessa placa. Então, como diz o texto, vamos interpretar a placa de identificação de um motor a partir da figura ao lado, ok? Temos aí a frequência, você pode ver que está circulado aqui. A frequência ela está exposta aí na unidade de Hertz, como diz aí, a frequência e alimentação do motor em Hertz. A frequência da rede do Brasil é 60, né? 60 Hertz, mas em outros países aí nós encontramos a frequência de 50 Hertz, que está relacionado à rotação do nominal do nosso motor, inclusive países da América do Sul. Em seguida temos a categoria, está logo disposta aí no canto superior direito, é a classificação do motor segundo a NBR 7094 da ABNT, conforme suas características de conjugado em relação à velocidade e à corrente de partida. As categorias são a categoria N, nós temos aqui, esse motor especificamente que nós escolhemos a placa, a categoria dele é N, e vamos entender o que significa uma categoria N. Significa conjugado de partida normal, ok? Corrente de partida normal e baixo escorregamento. É utilizado para acionamento de cargas normais com baixo conjugado de partida, como bombas centrífugas, né? Bombas, máquinas operatrizes e etc. Esse tipo de motor que possui uma categoria N, ele obrigatoriamente deve se enquadrar nessas características aqui de aplicação, ok? Vou já explicar melhor, porque temos aí a categoria H. Após a categoria N, temos a categoria H, que já temos então um conjugado de partida alto, diferente da categoria N, um motor que possui
a categoria H, né, que no caso se ele fosse H teria aqui o H. Ele é um motor que pode ser aplicado para partidas ou aplicações onde o conjugado de partida é alto, ok? É utilizado para cargas que possuem mais conjugado de partida, como transportadores, carregados, moinhos e etc. Então, observe que já é uma aplicação onde exige mais do motor. E temos também a categoria D, né, que é essa categoria que temos aqui. Conjugado de partida alto, corrente de partida normal e alto escorregamento. Utilizado em prensas e máquinas semelhantes em que a carga apresenta picos periódicos e em elevadores onde a carga necessita de alto conjugado de partida. Quer dizer, já é um motor onde as suas aplicações são mais severas. Então vamos lá, só para a gente fixar. Imagine que eu tenho um motor da categoria N, como é esse aqui da placa, que nós pegamos exemplo, e vamos aplicá-lo em uma situação como essa. O que vai acontecer? De imediato ele não vai queimar, porém, o que vai acontecer com o meu motor? Eu vou perder vida útil no meu motor. Por quê? Porque o motor ele foi fabricado para trabalhar em uma situação onde não requer tanto do motor e eu estou aplicando em outra, onde na verdade o meu motor ele deveria ter categoria H, né, que é para esse tipo de aplicação, e eu estou usando um motor na categoria N. Então já fixa aí, sempre que for determinar um motor de indução trifásico, observa o tipo de aplicação que ele vai ser submetido. Porque o simples fato de você errar na escolha do seu motor, você pode comprometer a vida útil dele, ok? Temos aí a potência do nosso motor, né? É o valor nominal da potência ativa do motor em CV, HP e kW, ok? Tá bem claro aí. Temos a velocidade, né? Que é a rotação, é a velocidade da rotação síncrona do motor em rotações por minuto. Nesse caso aqui temos um motor de 1730 RPMs, rotação por minuto. Temos um fator de serviço. O que é o fator de serviço? É o fator de sobrecarga que o motor suporta em regime contínuo, uma reserva de potência caso seja necessário em função da instabilidade da carga. As instalações de comando devem estar preparadas para essa sobrecarga contínua. Os fabricantes de motores, como por exemplo a WEG, ela não recomenda que seja usado esse fator de serviço de forma definitiva. Por exemplo, eu tenho um motor de 3 CVs e ele possui, fechado em 220, ele possui uma corrente de 8,4. Essa é a corrente nominal do nosso motor sem o fator de serviço. Porém, se eu aplicar o fator de serviço aí, eu posso usar o meu motor com 8,4 vezes 1,15. Então me dará uma outra corrente acima dessa daqui. Então eu já estou usando a reserva que o motor tem. Porém, comprometo a vida útil do motor. Em seguida, temos aí também a classe de isolamento ou de isolação do nosso motor, limite máximo de temperatura. Gente, um detalhe também muito importante a ser observado. Todo motor ele possui uma classe de isolamento. Essa classe de isolamento ela está relacionada ao tipo de esmalte que o cobre que compõe as bobinas desse motor foi aplicado, né? Qual o tipo de esmalte, qual o tipo de isolamento que esse motor foi submetido. Então, temos aí motores que possuem a classe A, que ele vai até 105 graus, a classe E, que vai até 120 graus, a classe B até 130, a classe F até 150 e a classe H até 180 graus, ok? Então, recapitulando. Classe A até 105, classe E até 120 graus, classe B até 130 e classe F aqui até 150 graus e H até 180 graus. Então, temos que observar bastante isso aí. Todo motor possui na hora da sua partida, possui um pico de corrente e nós calculamos através desse pequeno dado aqui que nós chamamos de, ou os fabricantes chamam de IP sobre N, corrente de partida sobre corrente nominal.
nos dá a corrente de partida ou corrente de rotor bloqueado. Esse valor é quantas vezes a corrente de partida é maior que a corrente nominal. Vamos lá. Imagine que eu quero achar a corrente de partida desse motor em questão. Então eu vou pegar, observe que para eu encontrar, diz aqui, quantas vezes a corrente de partida é maior que a nominal. Então eu preciso pegar 6,7, multiplicar. Aí agora eu tenho que ver em que tensão eu vou fechar esse motor, mas vamos dizer que vamos fechar aqui em 220. Eu vou pegar aqui a tensão, 8,4, então vai ser 6,7 vezes 8,4, aí eu acho a corrente de pico desse motor, ok? Grau de proteção, o grau de proteção ele está relacionado, aliás, ele indica o quanto o motor está protegido contra as agressividades do ambiente. Isso aí é determinado por norma, né? Porque temos motor aberto e etc. Temos alguns tipos de motores aí. Logo a seguir, nós temos aqui uma tabela que vai nos indicar o grau de proteção desse motor. Por exemplo, no primeiro algarismo nós temos aqui algumas numerações, no segundo algarismo temos outras numerações. Imagine que eu tenho um motor onde o grau de proteção está lá escrito IP, que é o grau de proteção, 55. Então, 5 é o primeiro dígito, algarismo, e o outro 5 é o segundo algarismo. Então, IP 55. Então, meu motor está protegido contra pó e está protegido contra jatos de águas moderados. Imagine que agora eu vou mudar o grau de proteção do meu motor, já é um outro motor. Então, cada motor tem o seu próprio grau de proteção. Então, eu já tenho um motor agora que é IP56. Então, ele contra pó e jatos de água potente. Então, eu já saio de um motor que só pode ser submetido a jatos de água moderados e já pego um motor que suporta aí, né, está protegido contra jatos de água potente, né? E temos outros graus de proteções, como a gente pode ver aí de acordo com essa tabela. Mas esquenta não, esse material vai ficar disponível para você e você vai poder estar revendo todo esse conteúdo aí. Temos as tensões, esse motor ele pode ser fechado em 440, né? Se ele for fechado em 440, teremos aí uma corrente de 4,2 amperes. Correntes, aqui é o regime de serviço, né? Aliás, é o regime, o grau de regularidade da carga segundo a norma. Isso aqui é um dado também do fabricante, muito pouco usual isso aqui. E temos também aí, pessoal, a questão dos motores AC, que são monofásicos, são largamente utilizados, mas nas áreas domésticas, né? Podemos dizer assim, os quais são motores monofásicos de 2 terminais. Você vai encontrar esses motores em ventiladores, compressores, bombas d'água, entre outros, né? Então, em pequenas aplicações. Temos aqui ele de 2 terminais, temos de 4 terminais. O de 2 terminais ele vem para 110 ou 220. Já o de 4 terminais eu consigo fechar ele para a tensão maior e para a tensão menor. De forma geral, não é recomendada a utilização de motores monofásicos maiores que 3 CV, pois há risco de desbalanceamento de fase no sistema trifásico. Então, até 2 CVs recomenda-se a utilização de motores monofásicos. Acima disso, o ideal é que você tenha um motor trifásico para estar ali rodando a sua máquina, a sua bomba e etc. Algumas desvantagens do motor monofásico em relação ao trifásico, né? Então, uma das desvantagens é que ele tem um preço maior do que um motor trifásico da mesma potência. Então, imagine que eu tenho um motor trifásico de 3 CV e tenho um motor monofásico também de 3 CV. Então, o monofásico será bem mais caro. Necessita de maiores cuidados na manutenção. Vimos anteriormente que cada motor possui um grau de proteção e os motores monofásicos, a maioria, eles são mais abertos. Se observar na placa, ele vai ter um grau de proteção mais vulnerável. Tamanho aumentado para a mesma potência. Então, se eu tenho um motor monofásico de 3 CV e um trifásico,
da mesma potência, o monofásico será maior. E rendimento e fator de potência menores. Então, não vemos aí muita vantagem na utilização de motores monofásicos. E inversão de velocidade, né, ou inversão de rotação, é um pouco mais complexo do que o motor trifásico, tendo em vista que o trifásico a gente consegue variar a velocidade através de inversores de frequência e conseguimos inverter a rotação apenas trocando uma das fases. Os motores monofásicos de 6 terminais têm aí uma gama de fechamentos, né? Conseguimos inverter a rotação, temos um fechamento para a tensão maior, rotação normal, tensão maior, rotação invertida, bem como na tensão menor. Então, esse motor monofásico de 6 terminais, tanto você consegue usar ele em 220 como em 127, 110, como queira chamar. Porém, temos aí a facilidade de inverter a rotação, tanto na tensão maior como na tensão menor. Agora temos então os motores assíncronos trifásicos, né? São os mais largamente utilizados em conjunto com comandos elétricos e eletrônicos, pois são baratos, robustos, seu sentido de rotação pode ser invertido facilmente e a sua velocidade pode ser variada também facilmente. Não causam desequilíbrio, né? Porque ele já é um motor trifásico, já é uma carga trifásica. Não vamos nos atentar para o motor de rotor bobinado, o motor de gaiola da Lander, nem motores de gaiola com enrolamentos, pois esses tipos de motores foram criados para possibilitar a variação de velocidade em regime. Com o advento da modernização dos inversores de frequência, eles caíram basicamente em desuso, portanto vamos atentar no motor de gaiola com enrolamento apenas, que é o nosso motor de indução trifásico normal. Observe aqui, pessoal, que o número de rotações por minuto de motores assíncronos, monofásicos e trifásicos depende de 3 parâmetros: frequência da rede, número de polos magnéticos do motor e escorregamento. A frequência, a gente sabe que ela não varia aqui na nossa região, no nosso país, ela é sempre 60 Hz. Temos aí uma pequena variação permitido, mas isso aí é muito pouco provável que aconteça, mas temos uma pequena variação entre mais ou menos 3 Hz, né? Então 3 Hz para menos e 3 Hz para mais está dentro da conformidade. Porém, teremos sempre como frequência nominal no nosso país 60 Hz. O número de polos é determinado pelo tipo de enrolamento e fechamento das bobinas internas, né? Então, observe que a frequência sempre será 60 Hz no nosso país e o número de polos vai de acordo com o tipo de motor, o tipo de bobinado que o seu motor tem. Para a gente calcular a rotação do nosso motor, nós temos então aí basicamente duas formas de calcular. Se eu não tiver o número de polos do nosso motor, que é um dos itens que eu preciso para descobrir a rotação do motor, então eu vou usar essa fórmula aqui. Vou pegar o polo, a quantidade de polos ela vai ser igual a 120 vezes F, que é a frequência, dividido pela rotação. Então eu tenho, por exemplo, um motor de 1800 RPM, está lá na placa do motor, só que eu não sei a numeração, a quantidade de polos dele. Então eu vou pegar 120 vezes F, que é a frequência, 60, vezes N, que é a minha rotação por minuto que está na placa, que é 1800. Logo então eu vou encontrar uma quantidade de polos que eu estou procurando, que no caso aí, salvo engano, são 2 polos. O escorregamento está relacionado ao campo magnético girante dentro do motor. Podemos então determinar a rotação do motor utilizando a equação abaixo. A nossa rotação, aqui tem uma pequena legenda logo aqui abaixo. O N representa o número de rotações por minuto, o F frequência e P número de polos do motor. Então, para eu encontrar na fórmula abaixo, nós não tínhamos a quantidade de polo. Já nessa fórmula aqui, nós temos a quantidade de polo, ele aparece aqui. E agora nós estamos procurando a rotação. Então, a rotação será igual a 120. Esse 120 é o ângulo de defasagem entre as fases.
é uma constante, não é variável, vezes F, que é a frequência, dividido pelo número de polos. Aí eu encontro a rotação desse motor, ok? O sentido de rotação do motor trifásico é muito simples, basta você inverter uma das fases. Observe que aqui eu tenho a sequência L1, L2, L3. Aqui L1 veio para o meio, L2 veio para a extremidade aqui, e aí eu tenho o sentido de rotação invertido. Isso se dá porque eu tenho um campo girante no estator do meu motor, e a tendência do rotor do motor é seguir esse campo girante, ok? Se eu inverto uma das fases, eu inverto o campo girante do nosso motor, né? O campo girante que está no estator, e logo então o eixo do meu motor, que é o rotor, ele tende a buscar esse campo. Então o campo vai se formando através de polos magnéticos e o eixo do motor tende a acompanhar esse campo. Como ele depende da referência do campo para poder girar, então existe um atraso entre a velocidade do campo, que é a velocidade nominal do nosso motor, que é dada em RPM, para a velocidade do eixo. Então, eu tenho uma velocidade no campo, no estator, e no eixo eu tenho uma velocidade também, uma rotação, porém um pouco menor do que a do campo. E essa diferença entre a velocidade do campo, que é a velocidade do estator, para a velocidade do rotor, essa diferença dá-se o nome de escorregamento. Basicamente, é uma pequena diferença dada em porcentagem, né? Existe uma fórmula para isso, mas já deixo aqui dito que existe essa pequena diferença entre a velocidade do campo, que é a velocidade do estator, para a velocidade do rotor. Ok? Como a gente viu, para inverter a rotação. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E não esquece de ler também os comentários dos colegas e também aproveitar esse material que vai estar à sua disposição. Beleza? Forte abraço.